João Pedroso. Ele vai falar um pouco sobre a questão do conhecimento e salário, né? E que a gente teve, tudo isso começou com uma situação de ele apresentar para os nossos alunos dos novos anos o que ele vai falar para a gente hoje, um pouquinho daquilo que ele vai falar, o que ele vai falar para a gente hoje. A gente teve a ideia de estar chamando o João Pedroso aqui, porque eu acho que depois no final a gente vai tentar conversar um pouco para ver o que a gente consegue tirar junto, né, das palavras dele, da apresentação dele, com o nosso projeto que é sobre interdisciplinaridade. Ok? Então apresento a você o professor João Pedroso, passo para ele a palavra então, e a gente começa então a nossa apresentação. Então, 2 meses é o suficiente para mim trabalhar até de graça aqui, para mim ver o que é isso aqui. Eu recebi uma proposta de trabalho, como eu sou formado para trabalhar em empresa, em indústria, no caso metalúrgica, eu vim trabalhar, né? Então vale a pena investir. E 15 dias que eu estava lá, eu descobri que a empresa era uma empresa de primeira necessidade, que era uma fábrica de facas industriais, uma clientela com aço paulista, siderúrgica, metalúrgica, papel e celulose. Então eu falei, nossa, essa empresa aqui, né, é ponta. Aí eu cheguei lá em agosto, fui somando os atrasos na produção e deu 3 meses de produção em atraso, né? E tinha a produção vendida, né? Somava 6 meses de produção vendida. Então era uma empresa que tinha 9 meses de produção para fazer. Eu chamei os encarregados, falei, gente, uma empresa com 9 meses de produção e mais os vendedores da rua, nunca vai fechar. O que nós temos que fazer é o seguinte, trabalhar. Por quê? Vocês querem perder o emprego de vocês? Né? Eu não quero. Eu sou formado para trabalhar nisso tal, e vou fazer um trabalho administrativo. Então fiz um acordo com eles, fiz um trabalho de motivação, né? Até eu gosto de ressaltar, um deles falou que queria que a empresa fechasse, porque ele queria receber o fundo de garantia dele. Aí eu falei, o que você vai fazer com o seu fundo? Eu vou montar um bar. Né? Eu contei a história dele. Você vai montar um bar? Legal. Então você vai pegar seu fundo de garantia, você vai comprar mercadoria, você vai comprar geladeira, balcão, alugar um ponto e vai montar um bar. Eu já tenho um bar, já tenho ponto, vai ser na garagem de carro. Aí você vai levar os bêbados tudo para sua casa, os vizinhos seus vão comprar fiado, você vai arrumar encrenca com todo mundo. E outra coisa, eu vejo você sai daqui, você fica tomando cerveja sentado na porta da sua casa, sábado e domingo você vai em casa, feriado você vai em casa, 13º você tem férias. Agora, o bar você vai ter tudo isso. Se você ficar doente, você vai ficar em casa, você vai para o hospital, o seu salário no final do mês está lá na conta. Agora, aí no bar, tá que tudo. Pensando, eu fui trabalhar, então eu consegui fazer um trabalho de motivação com eles. E nós conseguimos tirar o atraso, a empresa ficou bem. E, infelizmente, o dono da empresa, que era o patrão, descobriu que a empresa dele foi saqueada, foi roubada, ele ficou desmotivado e desistiu da empresa. E o engenheiro que trabalhava, que era o responsável pela empresa anterior, fez um acordo com ele lá e ficou com a empresa para ele. E eu lancei e fui embora. Bom, indo embora, eu fui trabalhar como representante comercial. E aí apareceu aula para mim de física na escola pública, no colégio, eu morava em Americana nessa época, colégio João 23, que era um colégio modular. Não sei se vocês conhecem o sistema modular. Eu tinha 2 do estado de São Paulo. As aulas são tudo compactadas, então no caso eu dava 15 dias de aula de física, sendo 5 aulas por dia. Né? Inclusive é um dos assuntos que eu trato no livro. Né? Então, e aí, vendo lá, a escola era gostosa e tal. Inclusive eu trabalhei acho que por 2 ou 3 meses, eu não lembro, e eu fiquei em casa depois, porque já tinha dado todas as minhas aulas do ano. Né? E era matemática era 45 dias, português 45 dias,
e as outras que eram 2 aulas eram 15 dias. E eu tive uma surpresa muito boa lá no caso. Um dos alunos de lá entrou em medicina há um ano. Né? E foi meu aluno de física e tal, você está vendo? Na escola e tal. E eu continuei dando aula. Quando foi em 98, eu fui dar aula no Ventão. Aí dando aula no Ventão, eu ia dando aula, ele dava aula de várias matérias. E um dos semestres eu peguei qualidade. Aí fui dar aula de qualidade, aí eu conheci a história do Japão através do Círculo da Qualidade. E vi que o general MacArthur fez cartilhas para motivar os japoneses a trabalhar na indústria no pós-guerra, porque eles estavam totalmente desmotivados e tal. E vendo aquele lá o trabalho que ele fez, eu falei, nossa, eu fiz isso aí na minha empresa. Né? Porque o pessoal estava desmotivado, eu consegui ter uma empresa, a empresa existe hoje, só que o cara fez uma mutreta lá, mudou o nome da empresa, está lá, os funcionários estão lá até hoje. E eu fiquei com isso na cabeça, né, tal. Bom, e aí eu fiz matemática, em 99, aí passei, aí já mudei para Campinas em 2000 e passei a dar aula na diretoria leste. Fui dando aula, e era gostoso dar aula no estado, beleza, os alunos eram interessados e tal. Aí, em 2005, eu dei aula no Tomás Alves, em Souza, no 3º colegial. Gente, eu tinha 43 alunos na sala de aula. Era gostoso dar aula. Sinceridade, eu chegava em casa realizado, eu terminei o programa do 3º colegial em setembro. Tinha uma senhora de 60 anos, 60 e poucos anos na sala. Os jovens eram, né? Inclusive tinha vários jogadores de Guarani, tinha um rapaz que era treinador de tênis, que era jogador de tênis também. Então tinha atleta na sala, né? Então, foi muito legal. Só que quando foi 2006, quando eu entro para dar aula no 1º colegial, a professora de inglês saiu da aula e eu entrei. E eles estavam jogando baralho, anos 9, 2 alunos lutando capoeira. E agora? O que eu faço? Jesus Cristo, eu não sou para chegar aqui e tirar a mesa, né? Aí eu peguei, falei boa noite e tal, né? Aí no final do quadro coloquei o programa do colegial. Aí quando eu fui colocando o programa do colegial, eu botei um sinal. Professor, acabou a aula. Ei, acabou a primeira, mais uma. Ah, professor, deixa nós aqui, pô, dá a sua aulinha. Primeiro, a aulinha é infantil. Segundo, eu não venho aqui para ver você jogar baralho, não é para sair mal, tem você jogar capoeira. Eu preparo a aula, eu tenho minha formação, está aqui no quadro, aqui ó, minha formação. A escola foi a que me deu tudo que eu tenho. E eu vim aqui para fazer isso para vocês também. Então, vocês têm que aproveitar a experiência que a gente vai passar para vocês. Eu tenho experiência de empresa, de aula, posso passar muita coisa para vocês. Né? Aí eu falei, ó, está aqui o programa. Aí o professor de matemática, eu falei, ó, por exemplo, função do 1º grau. Função do 1º grau é a coisa que mais se usa no dia a dia. Vai fazer café? Função do 1º grau. A água está com a temperatura ambiente, então vai ser o B. A cada minuto aumenta 4 graus, vamos supor, vai ser o A. Então você vai ter uma função ali. Você vai tomar banho, sabonete, 90 gramas. Né? Cada banho que você toma, perde lá 10 gramas. Vai ter uma função do 1º grau. Lá quando está fazendo o café, tem o bujão de gás, vai gastar gás, função do 1º grau. Sabonete, gastou água, energia, tudo função do 1º grau. Então olha quanta coisa está aí para vocês, e vocês não valorizar no dia a dia. Né? Aí dei um exemplo para eles. Ó, por exemplo, o camelô, ele compra 200 pares de meia a R$5, gastou 1.000, porque normalmente eles têm dificuldade de saber quando é negativo, quando é positivo. Se ele gastou, saiu do bolso dele. Saiu R$1.000 do bolso dele. Então, esse R$1.000 vai ser o B da função do 1º grau, menos B, que é menos 1.000. Aí ele vai vender o par de meia a R$10.
R$10 vai ser o A. Então fica Y, 10x menos 1.000. Né? Aí o que acontece? Quando ele vendeu 100 pares de meia, 10 vezes 100, 1.000. 1.000 menos 1.000 é zero. Já chegou na raiz da função. Sobrou 100 pares de meia, ele pode fazer a liquidação. O cara monta uma lojinha, daí ele pode administrar uma lojinha com função de primeiro grau. Qualquer coisa pode ser administrada com função de primeiro grau, sem chance de errar. Né? Então eu fui fazer esse trabalho com ele. Depois, quando eu ia explicando a matéria, eu ia explicando o uso da função. Inclusive teve 2 alunos lá, eu deixei eles de recuperação, e quando vi função logaritmo, por exemplo, né? Aí eu falei para ele, por exemplo, logaritmo é expoente, você não sabe o que é uma coisa tão simples, né? Sabendo as regras de expoente, você sabe a regra da potenciação, você sabe mexer com logaritmo, tudo. Ah, mas por que serve o logaritmo? Ó, matemática financeira, né? Vai usar logaritmo, você vai querer saber quanto você vai pagar de juros, de alguma coisa, você vai usar logaritmo. O topógrafo usa logaritmo. O que é topógrafo? A topógrafo é aqueles caras que mede o terreno, faz as coisas. Ah, mas curso é esse, inclusive tem curso técnico. Né? O topógrafo hoje, vou fazer uma atividade de um terreno, hoje é 300, 400 reais. Ele faz isso em meia hora. Falei para ele, então, sei dizer que 2 foram fazer topografia em Jundiaí. Já encontrei com eles várias vezes por aí, com o carrinho dele, topografia. Então, gente, aí a gente pega, né, aquela história, vai indo, e eles mesmo falam para eu não escrever um livro. Falei, esse projeto já está na minha cabeça, já faz tempo. Né? Por exemplo, aí eu escrevi esse livro, né? O livro chama Conhecimento e Salário. Que eu ganhava pouco, porque o meu salário era pequeno, porque da minha turma de faculdade eu fui, pelo que eu saiba, eu fui o menor salário de todos. Né? Aí o amigo meu que era engenheiro, ele falou assim para mim, você tem que fazer a situação inversa. Né? Quando você tem o salário, a pirâmide do salário, né, aqui, você tem que inverter em conhecimento. Que é conhecimento mínimo e salário mínimo. Né? Então a pirâmide amarela é a do conhecimento. Ela vai tanger aqui a base da pirâmide. Né? Por quê? Conhecimento mínimo. Aí, quando eu converso com o jovem, eu falo, são 3 faixas de trabalho. Colegial. Você vende o quê? Nada, né? Você vai vender a mão. Quem não tem conhecimento para vender, vende a mão. Vai arrumar prateleira de supermercado, vai ser motoboy, varrer rua, trabalhar de faxineiro, alguma coisa desse tipo. Agora, você tendo conhecimento, você pode vender conhecimento. Então o livro, como eu falei para vocês, ele é escola e empresa. Né? Então, às vezes uma empresa pode estar lá com uma situação complicada, né? Então a gente pode dar fazer uma palestra, ou o próprio proprietário da empresa pode comprar o livro e usar a técnica que o General MacArthur usou, ele deixava o livro, as cartilhas, né? Onde o pessoal almoçava, onde o pessoal descansava, ponto de ônibus, o pessoal entender que só através da dedicação deles, eles iam sair daquela situação. Né? Então o livro dele, ele tem essas duas abordagens. Então o mercado de trabalho ele é abrangente, né? Então aí que eu falei das pirâmides, né? Que ele é mão de obra, né? O indivíduo que no colegial ele vai executar tarefas manuais. Ele não vende só a mão, ele vende a mão e o conhecimento. E quem que eu incluo nessa parte? Eu acho que o cara precisa estudar. Mas se ele
for trabalhar numa construção civil, aquilo ali pode ser uma faculdade para ele, uma construção de uma casa. Ele pode começar com auxiliar de encanador, pedreiro, eletricista, jardineiro. Então, ele vai adquirindo conhecimento através da experiência. Ele vai vender conhecimento também e a mão junto. Ele não vai ganhar mais salário mínimo. Ele sai, ele passa para outra faixa de mercado. Como é que fala? Ele não fica mais desempregado porque ele tem uma especialidade, mecânico do automóvel, não é? Então aqui, quando eu falo de profissões de bom conhecimento de origem sazonal, nós vivemos uma crise bem complicadinha. Alguém daqui não foi assaltado ainda? No período da vida inteira? Na porta da minha casa a gente vai passar. Então, isso daqui, eu chamo de, por exemplo, as profissões sazonais. As profissões sazonais são profissões, por exemplo, quando a gente vê marketing, né, então tem os mercados sazonais. Tem aqui, ovo de Páscoa, Papai Noel, Natal, festa junina, carnaval. São eventos sazonais que direcionam o mercado de trabalho para cada um, contratando para cá. Eu considero a segurança uma coisa sazonal. Por quê? Se a gente conseguisse mudar a educação, né? Para mim, se eu fosse governador do estado, eu teria vergonha de falar que eu tenho 130 mil policiais e não falo o número de professores. Eu teria vergonha de falar que tem tantas pessoas na cadeia e não falar que tem universidade e as universidades nossas diminuindo as coisas. Entendeu? Então, o dia que a gente tiver alguma coisa desse tipo, de mudar a mentalidade das pessoas, mudar o pensamento do jovem, né? Que, por exemplo, que o crime não compensa. Hoje o crime não acha que o crime compensa porque não vai preso. Né? Eu falei na FEBEM, eu falei pro pessoal, quem trouxe você aqui? A polícia. Não foi a polícia. Foi vocês. Antes de você cometer o primeiro crime, você andava na rua normal? Eu andava. E depois? Você não cruzou que nem rato pelos cantos? Né? Então não é por aí o caminho. Então como se diz? Eles acham que a polícia é inimiga deles, mas não é. Eles que fizeram tudo isso com ele, né? E tem gente muito boa lá. Mas, infelizmente, é complicado. Hoje devemos o segundo cabelo, porque eu mandei o pagamento. Todo ano lá. Vou já falando da e graças a Deus ela já está no caminho mudado. Ela está vindo ano de direito na USP. Ele pode também se formar no colegial, mas o que eles têm que fazer? Eles têm que fazer daquilo lá, não a profissão deles. Tem que fazer uma passagem. Né? Então essa é a orientação que eu faço para o jovem. Você vai lá trabalhar no comércio, mas você vai estudar, você vai adequar o horário que você precisa. Né? Por quê? Porque o dono do comércio, a não ser que seja dono do comércio. Aí é outra história. Então você tem que ter capital, você tem que ter um monte de coisa, experiência, fazer um pouco de mais conhecimento, né? Bom, aqui alguém quer falar alguma coisa da parte sazonal? Eu tenho exemplo na família. O irmão que eu tinha nem, meu irmão mais velho, por exemplo, ele não tinha nem o primário completo, ele construiu praticamente um império através do comércio, só que trabalhava 24 horas por dia. Né? Eu acompanhei ele desse jeito. Aí, eu falo da regra do basquete para eles. Qual que é a regra do basquete? Qual que é a regra principal? Quem é o professor de educação física aqui? Você. Qual é a principal regra do basquete?
Não andar com a bola? Não andar com a bola. Mas você pode girar. Você pode girar no pé. Então, a regra do basquete para mim é uma filosofia. Entendeu? Por quê? Você pode trabalhar no comércio, você pode fazer um monte de coisa, mas você vai ver a sua melhor jogada. Porque você gira em cima do pé para ver para onde você vai passar a bola. Então, o jovem principalmente, ele tem que ter essa regra na cabeça. Onde para que lado que eu vou, o que eu vou fazer, o que eu posso. Seria um objetivo, Ele sabe que ele está temporariamente, mas ele tem um objetivo que é estudar. Então ele trabalha de dia, consegue fazer um curso à noite, porque ele visa um futuro. Exatamente. Então, mas... Acho que a maioria de nós aqui que trabalhou para poder estudar. Eu não. Eu comecei a trabalhar com 22 anos. Mas eu acho que a maioria das pessoas, a não ser aqueles que entram numa faculdade pública, no seu caso, a maioria das pessoas que tinha aula e pedia, pelo amor de Deus, para eles ter um horário para ir na faculdade à noite, saía de lá, aí trabalhava a noite toda. Ia na faculdade, saía, trabalhava a noite inteira. E um pouquinho, arrumava outras coisas para fazer, para conseguir pagar a faculdade. É com muita luta. Então, um pé fixo no trabalho, mas o outro pé tem que buscar curso, buscar crescimento intelectual. Eu não. Eu já passei. Entendeu? Por quê? Você vai para uma faculdade às 6 horas da manhã, com o ônibus da prefeitura, naquele tempo com 5 cruzeiros no bolso. Chega lá, o cara fala, não, vai ter um trabalho, aí você fica até a noite para voltar com o ônibus da prefeitura de novo. Entendeu? Aí você come uma bugiganga, aquele negócio, e chega em casa com ar fome, não nada. Você passa fome, mas você tem que fazer. É o compromisso que você tem com você. Você tem que ter um compromisso com você. Se você achar que é o professor que vai te ensinar, você está errado. O compromisso é você que vai aprender. Não adianta. Eu falo para eles assim, você estuda? Você é estudante? Sou. Quantas horas por dia você estuda? Não, eu venho na escola. Então você não é estudante. Você é frequentante de escola. É diferente de um cara que frequenta e um cara que estuda. Porque o estudante, ele chega na casa dele, ele dá uma olhada, faz um roteiro de estudo. Qual que é a função dele? Não é? Por exemplo, naquele livro da escola lá, por exemplo, não esse daí, o outro, eu chego na escola 7 horas da manhã. Quando chega no portão da escola, o menino ia embora. Minha classe ia embora. Onde você foi? Ah, dona Cláudia não veio. Peraí. Mas aí e português, matemática, etc. Não, gente, você tem mais 4 aulas. Minha mãe me levantou cedo, fez café para mim, minha roupa estava arrumadinha, naquele tempo a gente usava calça chumbo, camisa branca, você tinha que ir na escola desse jeito, café da manhã, paguei circular. Falei, meu pai é aposentado, o que eu vou fazer? Eu vou fazer em casa? Nada, eu vou ficar aqui, tem aula. Eu vou entrar, tal, e entramos, e aí metade da classe entrou, ficou aquele negócio, sofri bullying até por causa disso, mas a cabeça você tem que ser focado na escola. João, deixa eu pôr uma situação já que está nesse essa semana a gente teve uma semana de prova na escola, e aí eu tenho percebido, já faz tempo que eu percebi, que os alunos não estudam mesmo, Pergunto, quem estuda aqui em casa? Levanta a mão quem estuda, Não, eu pesquiso as coisas que são dadas na sala de aula, eu pesquiso na internet. Nossa, que legal, então, que bom. Vamos valorizar isso, valorizo isso para poder começar. Mas então, para que será que nós precisamos estudar depois do período de aula? Aí eu vou, você está louco?
A gente já fica aqui 8 horas por dia e eu tenho que estudar. Para quê, né? Assim, então vamos pensar o seguinte, vocês não vão falar para mim o que é que você quer que seu pai e a sua mãe querem de você. Pensa, só isso. Eu tenho para descansar e fiquei lá esperando. Eu falei assim, em relação à escola, aí eu falei, você tem certeza que você deve ter pensado que teu pai e a tua mãe querem que você, a partir da escola, consiga aprender determinadas coisas para poder se virar fora dela quando você precisar. Aí eu perguntei, foi isso ou não foi isso que você pensou? É, mais ou menos, professor. Então, qual foi, então, o que é que seu pai e sua mãe querem que vocês façam? Aí eles falaram, aí foi eu não, é estudar. Aí para que estudar? Para a gente ser alguém depois. Aí ele falou assim, mas você já é alguém. Eu falei, olha, você tem seu nome, você nasceu, você tem seu família. Então você é alguém. Mas aqui dentro da escola, o que você precisa fazer é aprendizado daquilo que a gente vai ter, que a gente determina, que está próprio da escola para você desenvolver depois isso num período mais para frente. Né? Ele se colocando à disposição dele, ele falou assim, quem vai cobrar isso de você? Ele falou assim, ninguém. Ninguém? Quem? Alguém vai cobrar? Não, eu mesmo vou cobrar de mim. Para eu ter aquela obrigação, uma rotina de trabalho ou de estudo, em que ele vai ter isso como um ponto para poder falar assim, eu estou estudando. Se eu não estou aprendendo, eu tenho que aprender de outro jeito. Para que ele possa entender. Porque se você trabalhar com álgebra, né, Eu sempre faço assim com ele. Você almoçou hoje? O que você comeu? Só falar. Ontem? O que você comeu? Antes de ontem? Tá vendo? É assim, você vem aqui, aprendeu, mas não fixou. Você tem que fixar, você estuda para fazer a fixação do conteúdo. Não é? Então é isso que a gente tem que fazer, por isso que tem que ter a hora do estudo. Quanto mais você fixar, mais criativo você é, mais, né, a gente vai descobrir. Eu, por exemplo, depois que eu comecei a dar aula de matemática, eu passei a gostar mais de matemática. Por quê? Porque eu descobri que eu era vagabundo mesmo. Entendeu? 5, 6 estava bom, mas não era, eu podia ser melhor. Hoje eu me arrependo de não ter feito coisas melhores. Sabe? Bom, o livro, usando aqui o prefácio, eu tentei colocar aqui, mas eu não consegui perceber. Aí eu desisti e pensei que tivesse colocado. Aqui o prefácio foi feito pelo Paulo Búfalo, né? Ele era amigo meu do Betão. E quando eu mostrei o livro para ele gostou muito. Aí eu falei para ele, quando eu refiz o livro nessa segunda edição, o pessoal falou, precisa de uma pessoa que tem um pouco de nome, né? Eu considero ele um cara bem conceituado, né? E aí eu pedi para ele fazer o prefácio para mim, e ele fez. Depois eu vou para o que eu escrevi o livro, né? Por que eu escrevi o livro? Eu contei para vocês que eu fiz o trabalho na empresa, de motivação do pessoal, e vi os alunos lá fazendo atividade que não tinha nada a ver com as aulas. Então eu escrevi o livro, né? Marketing, eu falo de marketing. Por que eu falo de marketing? Porque é importante. Eu acho que nós todos deveríamos conhecer marketing. Por exemplo, o professor, se ele tiver um pouquinho de noção de marketing, alguma coisa, ele consegue motivar as pessoas a gostar do que ele está fazendo. Porque o marketing é uma venda. Ele vai pegar, você pega numa sala de aula os alunos que estão afim de alguma coisa, tal, você consegue fazer com que eles contaminem os outros. Então você tem que ter uma noção de pesquisa, de trabalhar. Por isso que eu falo de marketing aqui.
o marketing pessoal, né? Tem que ter, chegar de uma outra forma, abordagem e tal, toda essa parte. Aí eu falo um pouquinho da história dos anos 60, né? Por quê? Pouca gente conhece infelizmente não tem quase nada escrito, mas no Google tem bastante, viu, gente? E muita coisa daqui também, eu sempre gostei do Almanac da Abril. Não sei se alguém conhece o Almanac da Abril. Só os jovens. Hã? Só os jovens. Então, o Almanac da Abril era o Google antigo. Tinha tudo lá, tá? Se eu falar que eu conheço, vou revelar a minha idade. Se eu falar que eu conheço, vou revelar a minha idade. Só se falar que foi o Almanac A idade é... biotônico Fontoura. Bom, então tem muita coisa de lá que eu tirei nessa história aqui, né? Por exemplo, campeão mundial de basquete e tal. Então você vai pesquisar lá, tem tudo lá. No esporte, no Brasil, no esporte tem tudo lá. Então, e eu gosto de contar aqui também, porque nós fomos desviados de rota. Em 2000 e pouco, inclusive já arrumei até briga lá no Facebook, lá, porque o pessoal me chama de esquerdista. Eu não sou esquerdista coisa nenhuma, eu sou nacionalista. Eu sempre fui contra o regime militar, porque o regime militar foi imposto com imposição americana em cima de nós, pelo senhor Kennedy, porque depois que eu fiz marketing em São Paulo, eu conheci bem a atuação dos americanos aqui com o professor de marketing, ele era diretor da Tupi. Inclusive ele contou como é que a Globo fechou a Tupi, né? Em 69, quando o homem desceu na Lua, a Globo, como ela foi implantação da CIA, ela tinha exclusividade para fazer a filmagem da passada descida do homem na Lua. A Tupi, maior rede de televisão no Brasil, sobrando na história, como é que ia ficar? Aí o que os caras fizeram? Pegaram uma televisãozinha lá e chuparam a imagem. Por isso que a Globo criou o logotipo deles lá, por causa disso. Aí, o senhor Roberto Marinho, segundo o professor lá, pegou a torre principal da Tupi, retransmitia tudo lá, e mandou os capangas dele colocar ácido no pé da torre. Passado um tempinho, não teve a deposição. Aí aquela novela Mulheres de Areia, que era o máximo de audiência, ele tirou o Juca de Oliveira, o Tony Ramos e o Lima Duarte da novela. Os caras ficaram perdidos, viraram o principal, contratou os caras a preço de ouro, exatamente para quebrar a novela. Então é um monte de coisa que tem aí por trás de tudo isso, que o Brasil foi simplesmente colocado para trás. O dinheiro que o americano mandou para cá foi para financiar a Casa Popular. Financiando Casa Popular, automaticamente as cidades inchou, veio o desígnio social, veio toda essa confusão que a gente está aí, que a gente gasta com cadeia, com hospital, um monte de coisa. E o Brasil está, o nosso PIB podia estar indo para a pesquisa, para a educação, que a gente podia estar no nível de um país um pouquinho melhor. A gente gasta com essas coisas. Foi isso que eles fizeram lá dentro. Fizeram uma guerra ali dentro. Não é? Bom, isso que eu contei essa história aí. Aí a empresa veio passando a verdade, eu contei a história para vocês. A escola, o professor, o aluno, né? A importância da escola na vida do jovem. Porque ele vem para a escola, o que é uma escola para você? Você perguntou por que os pais deles querem. O que é a escola para o aluno? Eles falam, então não é uma coisa de formação do indivíduo, não é uma coisa que ele vai lá para buscar conhecimento, né? Então eu falo inclusive aqui que o Brasil nasceu numa escola, né? É professor de história. Especialmente São Paulo, aqui no pátio do colégio. Então, o Brasil nasceu na escola do Naval de Salles. O Cabral foi lá estudar para poder sair com os navios, as caravelas numa... Aí o senhor está falando do período anterior. Não, realmente, a escola de Sagres, para ele poder vir aqui, ele teve que era da navegação, ele já sabia. Mas São Paulo nasceu no pátio do colégio, né, de jesuítico. Agora, aliás, a gente precisa também se libertar desse ensino jesuítico.
Essa é matemática, porque é o decoreba, é o descontextualizado, é o que não serve para a vida. Ainda está muito presente na nossa escola pública, inclusive. Aí eu mesmo, por exemplo, quando eu fui estudar a técnica, gente, sinceridade, você fica assim, todo mundo, todos os amigos, Unicamp, São Carlos, não sei o que, eu entro na FATEC. Não tinha ninguém formado na FATEC. O que é isso? Para começar, não tinha nem título. Entendeu? Então você fica naquela dúvida, mas quando você começa a assistir as aulas e você percebe que você está num mundo diferente, você está conhecendo, por exemplo, no primeiro dia de aula o professor me coloca um gráfico lá do aço, do ferro fundido, daquela coisa, nossa, sabe? E você vai tendo aula de materiais, você vai tendo aula de usinagem, você vai tendo aula de resistência. Aí você fala, nossa, quanta coisa você aprendeu, você vai aprendendo. Aí você vai se entusiasmando no negócio, desenho técnico e tal, aquelas coisas todas. Aí você vê a importância da escola. Aí você vê a importância daquilo que você acumulou. Sabe? Eu falo aqui num dos capítulos aqui, né? Quando eu falo da escola, eu falo das coisas que a gente despreza e depois você é obrigado a estudar sozinho. Né? E, autoestima. Quando eu falo de autoestima aqui, eu faço uma metáfora. Tá? Então eu falo de dois indivíduos, um com carro quitado e um com carro financiado. Né? Aí os dois vão para uma festa. Aí o cara que tem o carro quitado, chega lá, ele é um carro popular. E o outro puta no carrão, mas é financiado. Aí ele fica, né, encolhido na festa, ele fica até inibido. Só que a realidade é a escola pública e a escola particular, e a festa é o vestibular. Ele tem que chegar lá com o conhecimento que foi dado na escola, porque é a mesma coisa. Inclusive, quem conhece o Sérgio da Oficina do Estudante? Conhece? Eu dei um livro desse para ele, e simplesmente ignorou. Por quê? Porque eles querem os alunos, as cabeças boas da escola pública para dar bolsa para eles lá, para depois pôr o indivíduo lá na coisa. No outdoor. No outdoor. Agora, valorizar o conhecimento da escola pública, eles não querem não. Tá? Então, nem comentou, conversei com ele várias vezes, minha filha estudava lá. Eu conversei com ele várias vezes, nossa, bem complicado. Né? Bom, projeto pessoal. Essa parte aqui do projeto pessoal, eu acho uma das mais importantes do livro, que vai de acordo com aquilo que a gente falou e tal. Porque eu começo o projeto pessoal aos 12 anos de idade. Entendeu? Por quê? Primeiro por aquele livro lá, por outro livro que eu escrevi. Porque quando eu tinha 12 anos de idade, eu não entrei eu fiz quinto ano, naquele tempo tinha quinto ano de exame de admissão. Eu não entrei. Só que a minha mãe, nesse período de quinto ano, ela foi chamada várias vezes para a diretoria, porque eu apontava na escola, ele tinha aquelas histórias de queria aparecer, primeira vez que eu estudei em classe feminina, você fica sonhadinho por causa das meninas, aquelas coisas todas. Só que chegou no exame de admissão, não passei. Teve segunda época, não parou. Eu fui reprovado no português, na primeira, na segunda eu fui reprovado em matemática. O que minha mãe falou? Na faquinha. Vai trabalhar na faquinha. Vai trabalhar, você vai. Por quê? Naquele tempo você fazia 14 anos, você ia trabalhar. Eu tinha 11. Porque você vai ficar em casa, tudo bem. Mas quando você fizer 14, você vai trabalhar na faquinha. Faquinha era o moleque que tinha lá no final da rua, para tirar a grama do paralelepípedo lá. E era um ambiente horrível. Eu não quero isso também. Eu fui procurei na escola, entendeu? Eu contei essa história para os nonos e oitavos, da faquinha, né? Eu falei assim, eu li o trecho do livro. Ele ficou aterrorizado, ele não queria trabalhar na faquinha. Então, qual foi a estratégia aqui? Eu fui procurar uma escola. Cheguei lá para o diretor,
Naquele tempo a gente usava calção, descalço e camisa. Cheguei lá, entrei na escola, a dona Lourdes disse, pois não, eu quero falar com o diretor. Eu sou Alves. Cheguei lá e estava lá. Então, eu fiz quinto ano no SES, passei, mas não consegui entrar no ginásio. Eu posso fazer quinto ano aqui? Pode. O que você precisa? Seu boletim. Tá aqui. Dei o boletim para ele. Eu registrou lá, dia 15 de fevereiro começa as aulas. 15 de fevereiro de 1965, eu acordo de manhã, ponho uma calça azul curta, uma camisa branca, um conca. Minha mãe, onde você vai? Eu vou na escola. Que escola? Que ele fez tudo isso escondido da mãe. Eu fui me matriculei lá no convenção. Entendeu? Ela nem sabia que eu tinha na escola. Que ele não queria trabalhar na faquinha. Isso, já pensou? Eu achei engraçado que aqui eles não têm nem essa noção de que eles vão ter que um dia escolher onde você vai trabalhar. Afinal, vai ser na faquinha? Depois teve a outra parte, né? Quando eu tinha 15, eu estava na terceira série do ginásio, seria a sétima ou oitava agora. O meu irmão, eu morava lá em Itu, meu irmão chegou para mim e falou assim: você vai trabalhar na Eucatex e vai fazer o Senai. Eu falei, como assim? 6 meses você faz o Senai e 6 meses você vai para a Eucatex. Você trabalha lá. Aí eu falei, e o ginásio? O ginásio você vai estar à noite. Eu não vou. À noite eu não vou. Como? O pessoal da noite quer diploma. Eu quero estudar. Eu não quero ser operário. Eu quero ter diploma de faculdade. Eu não quero. Entendeu? Então, aí o meu irmão não teve argumento para discutir tudo isso. Entendeu? Eu fiquei no ginásio, fiz o ginásio à noite, fiz o ginásio. Fui no terceiro colegial que eu fui para a noite, por causa do exército. Bom, aí saí do colegial, estava no exército, fiquei cabo no exército. E dei baixo. A família inteira. Como você vai sair? Você é cabo, você já está. Eu vou sair, quero cabo. Não é minha praia. Aí, para minha sorte, tinha um sargento na minha classe, terceiro sargento Fábio. Eu cheguei, quando faltava acho que uma semana para terminar e para a primeira baixa do quartel, eu peguei o serviço junto com ele. Aí eu falei, ô sargento, você está no terceiro colegial? Sua idade de ir para a mão já passou, você tem 28 anos, já é 27, não dá para ir mais para a mão. Né? O que você vai fazer? Você vai continuar sargento ou vai fazer faculdade? Ele que me deu a dica da Faculdade de Tecnologia de Sorocaba. Tem uma faculdade nova em Sorocaba, Faculdade de Tecnologia, tem curso à noite e tal. Não. E na quarta-feira, à tarde, a gente era dispensado. Aí eu cheguei à noite no colégio, tinha um amigo que estava aqui, o Paulo dele aqui, o Américo, ele era o primeiro campeão estadual de matemática. Aí eu falei, Américo, o sargento falou de uma faculdade de Sorocaba de tecnologia, que não tem, é nova, é estadual, tem à noite, vamos lá? Vamos, na quarta-feira a gente foi e apareceu mais um amigo para ir junto, esse amigo era do Rio. Fomos nós três, chegamos lá, fiz a inscrição vestibular. Número 25. Número 26 ou número 27. Fiz o vestibular. Conclusão. Aí tem um pouco de história também, né? Nas provas, quando saí da barriga, minhas notas eram boas. Eu estava melhor que todo mundo. Aí um dia eu estou lá, sossegado, pintando a parede da casa da minha mãe lá. Chega o meu irmão e falou, saiu a relação dos aprovados da FATEC. O jornal está com seu nome não está. Nossa, olhar para mim, viu um buraco. O que eu vou fazer? Aí, como a gente está falando de projeto pessoal, eu vou falar do meu projeto pessoal que virou alternativa para mim. Meu irmão tinha padaria em São Paulo, lá no Rio das Artes. E todas as minhas férias eu ia trabalhar na padaria dele, não ficava em casa, eu ia trabalhar lá na padaria, ficava lá e tal. Aí, quando eu estava na quarta série do ginásio, a professora deu uma redação, um jogo de futebol. Eu fiz uma redação que eu delirei com aquela redação, só que eu peguei 3,5. Porque a professora me entendeu minha letra.
De tanto que eu escrevi. E a partir daquela redação, eu gostava muito de esporte, eu falei, eu vou ser jornalista esportivo. Né? Eu gostei de fazer aquela matéria, parecia que eu vivi jornalismo esportivo. Eu falei, então, vou falar com o meu irmão, quando eu me passei no vestibular, vou falar com o meu irmão e eu vou trabalhar na padaria dele e vou fazer jornalismo na Castelina, em São Paulo. Peguei minhas coisas, fui lá para casa do meu irmão. Isso, tá lá, não sei o quê. Só que o meu irmão trabalhava pra caramba, porque padaria, ainda teve um, outro, não sei o quê. Aí teve um dia ele deu uma folga lá, fomos conversar. Aí eu falei para ele falou assim, pô, você fez vestibular? Eu falei, fiz. E aí, passou? Ele não passei. O que você ia fazer? Eu falei, você não ia fazer agronomia? Eu falei, eu ia, mas eu não passei, não tinha jeito de estudar, tem que pagar, ainda ia escrava, não tinha como pagar. Aí eu fiz o vestibular em Sorocaba, que dá para me viajar todo dia, né? De tecnologia. Daí ele falou, mas a faculdade é estadual? Eu falei, a faculdade é estadual. Você não passou? Eu falei, eu estranhei, porque meus colegas foram classificados e eu não. Né? Eu, no gabarito, meu gabarito era melhor que o dele. Eu falei, cara, apesar de tudo, cara, vai lá que 10 vezes de gente esse negócio, porque tem muita gente que está grana nesse negócio. Meu irmão já estava envenenado ainda. Aí eu desci lá da padaria, fui lá, catei minhas coisas e vou para Sorocaba. Peguei o ônibus de São Paulo para Sorocaba direto. Desci na FATEC assim de fã, né? Cheguei lá para a secretária e falei, eu gostaria de saber a minha nota, porque não sei o que. Aí o diretor saiu de lá de trás, do lá, você quer saber o quê? Eu fiz o vestibular, pelo gabarito eu passei, tive mais nota que alguns amigos meus, eles entraram, eu não. Aí ele pegou uma pasta, como que é seu nome? João Batista Pedroso. De fato, você foi bem no vestibular. Você é o 46º da noite. E a sua primeira opção é a noite. Os seus amigos, se você tivesse a opção para o dia, você era 11º. Então agora tem o seguinte, tem 42 alunos só aprovados por dia. E se alguns desistirem, a gente vai chamar os outros. E daí eu fui chamado. Entendeu? Aí mudou tudo, né, filho? A cabeça da gente fica. Aí fiz todo esse projeto e hoje a gente está aqui com essa experiência. Então o projeto pessoal ele é variável, mas ele tem que existir. Entendeu? O primeiro projeto pessoal meu era agrônomo. Eu vivia dentro da fazenda Santa Teresa, conhecia o pessoal trabalhando, aquelas pranchetinhas, bota, aquelas casinhas, não sei se vocês conhecem lá, tem umas casinhas de vidro. É bom levar os alunos lá para conhecer. Eu levei já o pessoal do segundo colegial, só que a molecada chegou lá, quando eu olho, eu fico muito mato. Aí, é duro, né? Vai do ônibus, sumiu, o cara vai segurando aquela plantação de seringueira que tem lá na frente, né? Um alqueire de seringueira dá para tirar o salário mínimo por mês e tal. Pensando, pô, eles têm que criar um projeto, não só cidade, né? Precisa ver o campo também, né? E aí. Você não desistiu do seu projeto de vida, né? Que isso que é importante aqui na escola, sabe? É ensinar o aluno a criar um projeto pessoal de vida deles. Eles não têm muito, não. Mas faz algum tempo que a gente faz. A gente fez mais no passado. Só precisa retomar isso. Que está no próprio projeto pedagógico da nossa escola, isso, a tutoria. Entendeu? Não é só a roda de conversa, é a tutoria, que é ajudar com que o aluno vá montando o que é o que o Domênico fez. Faz parte da tutoria. Ele vai montando um projeto de vida, o que ele quer para a vida dele. Você, por exemplo, tinha. Fala um pouquinho dos seus pais. Eles eram de onde, faziam o quê? Estudaram até quando? Oi? Não. Bom. Eu já até escrevi um livro do meu pai. Tá? Olha lá. É um livro bem familiar. Ela ficou órfã quando ela tinha 10 anos. E ela cuidou da família dela. O meu avô era nômade.
estava tudo quanto é lugar. Inclusive tem umas passagens da vida dela que era muito legal, uma fazenda que chamava Cruzeiro em Amparo. Eles estavam sozinhos, uma casinha de sapé lá sozinho, porque o avô não estava, e o lobo querendo atacar as galinhas, levar as galinhas tudo para dentro de casa e o lobo ficou circulando lá. Isso aí é uma coisa. Bom, aí quando minha mãe tinha 15 anos, ela trabalhava, meu avô morava aqui em Barão Geraldo, na Roda, e a minha mãe era empregada da Dona Alzira, que era professora de Barão, e Dona Alzira era a esposa do chefe da estação. Minha mãe era analfabeta, meu avô não deixou eu estudar, porque ele vivia trabalhando em um lugar e não conseguia estudar. E meu pai era viúvo, né? Meu pai tinha 40 anos, e ele era carpinteiro de café, em Souza, na fazenda onde é o Padarudo, hoje era uma fazenda de café. Depois, em 35, ele entrou na ferrovia, graças a um tio meu que era assessor lá e tal, e ele conseguiu. Aí ele foi transferido, ele entrou em Datuba na Helvética. Depois ele foi transferido para Cosmópolis e tal, depois ele veio para Barão. Em Barão, ele já tinha tido 2 viuvez já, né? De cada dessas 2 viuvez são 2 irmãos de cada um. Então, a minha mãe tinha 15 anos. E o meu pai, ela namorou um primo meu, namorou um tio meu, e aí meu tio tem um chapéu nela, um dia ele apareceu casado, ele morava em Santos, aí ela estava desiludida, o meu pai fez a simpatia do chapéu, não sei se vocês conhecem. Comprou um chapéu novo, foi lá na horta onde minha mãe estava lá cuidando da horta da Dona Alzira, com a caixa de chapéu Rui, né, cara? Pegou o chapéu, falou, eu comprei um chapéu novo, tá? Ó, quer que deixa eu ver quanto que você põe na cabeça dela, põe na cabeça dele, quer fazer história, tudo. Aí a minha mãe estava chateada, né? Falou para a Dona Alzira, né? A Dona Alzira, eu vou casar com o velho. E resolveu casar com meu pai. Assumiu os 4 filhos do meu pai, o meu irmão mais velho de 32, a minha mãe de 27, 5 anos de diferença entre eles. E aí, o meu pai tinha um protetor na ferrovia, que era o Dr. Miranda. Meu pai era trabalhador da SOC, trabalhador da sala. Daí o Dr. Miranda falou para ele: Pedroso, eu vou te tirar do serviço pesado. E colocou lá um relatório que meu pai tinha problema cardíaco e não podia mais trabalhar em serviço pesado. Aí ofereceram para o meu pai o Atimuzinho, o Zinister, tal, e aí a minha mãe falava para o meu pai: não vou porque não tem casa, eu só vou se tiver casa. Aí ofereceram lá em Itu, a gente morava na Vila Pompeia aqui, né? Aí ofereceram lá, tinha uma casa pertinho na cidade. Aí minha mãe topou e a gente acabou mudando na pertinho. E eles sempre foram assim. O meu pai foi um cara que incentivou muita gente à escola. Sabe? Inclusive, meus irmãos podem ter que passar a maior vergonha, porque os 2 foram para a escola. No meio do caminho, vamos falar que não teve aula, voltaram. Aí chegaram em casa, tiraram a roupa, foram brincar. Só que meu pai me levou na farmácia para tomar uma injeção e passou lá e meu pai escutou o barulho da escola. Daí meu pai bateu na porta: tem aula hoje? Tem. Meu pai pegou 2 irmãos, pôs o uniforme e levou os 2 lá na escola na hora do intervalo. Então, a escola para eles eram analfabetos, mas a escola era muito legal. Tem até se eu ficar aqui falando, tem mais uma história. Pode. Então, aí, voltando aqui pro livro, tá bom, né, essa pinceladinha aqui? Porque é como a escola pode transformar exatamente os excluídos. Ele é um exemplo, ele poderia ser aluno aqui do Roupeiro. Nós temos casos assim, né? Mas até temos, no caso do 9º ano lá, um pai que é quando eu estou lá, eu venho do livro lá. Eu explico o que é, tal, então, mas às vezes eu faço algumas abordagens que eu fico decepcionado. Sabe? Às vezes o cara tem um baita do carrão, percebe que o cara tem um nível bom, todas aquelas coisas.
o cara fala, meu filho não vai ler. Meu filho não vai ler. Sabe, porque não adianta você, o jovem, ele não compra livro. Ele compra lanche, ele compra Coca-Cola, compra até cigarro, compra livro, ele não compra. Então, a gente tem que abordar pai e mãe. E muitos pais compram mesmo. Mas aí, até eu escrevi no Facebook, né, eu escrevi uma historinha. Eu tinha 6 anos de idade, meu pai estava de férias, aí eu recebia passe livre. Aí a gente estava no trem, estava indo para São Paulo, não lembro quando estava indo. Aí veio aquele cara com a revista, o cara vendendo revista. Olha o figurino, né? Vendendo revista do trem. Ele branco, bonezinho, ele vendia lanche, o cara na hora ele passava vendendo uma coisa. Aí meu irmão, pai, compra um peditinho pra mim? Pode comprar. Aí os 2 irmãos, que são os filhos da minha mãe, que os outros 4 eram os filhos da minha mãe. Os 2 irmãos foram lá escolher. Meu irmão escolheu o Mandrake e o outro escolheu o Fantasma, né? Eu sei que ninguém conhece Mandrake aqui. Conheço. Não sou... Eu e a Neuza. E o Fantasma? O Fantasma também. Foi da minha infância. E o Capeta? Como é que é o nome O do? Capeta era o cachorro do Fantasma. Ah, sim, conheço. O Fantasma eu conheço. Quadrinhos dos anos 60. Tá, era o que a gente fazia pra... Aí o que aconteceu? Meus dois irmãos. A Cíntia sabe porque ela aprendeu. Na escola, o que é? Aí meu pai veio pra mim, você não vai escolher um? Aí meus irmãos, olha aqui, olha esse aqui. Já escolheram pra mim. Do interesse deles. Eu lembro que era Jack Marvel. Jack Marvel? Capitão Marvel? Não, Jack Marvel. Isso eu não sei. A capa, eu lembro da capa assim, o cara tá assim, lutando com um tubarão, mais um povo em cima, uma coisa desse tipo. Um super-herói da época. É. Bem ligado para 6 anos. Gente, então, aqui, eu acho Aqui que o ainda tem pessoal tá bem... Então, você participou pessoal, o que mais? Né? No seu livro, você falou no projeto pessoal. Projeto pessoal. Aí vem profissão. Escolha da profissão. O que acontece? Adianta o indivíduo querer ser médico? Eu, por exemplo, eu adoro medicina, para mim eu seria médico. E segundo, a responsabilidade é muito grande. Terceiro, eu gosto tanto de medicina que quando eu sou o representante de uma gráfica, faz 20 e poucos anos, gráfica comercial. Eu coloquei essa gráfica em todos os hospitais de Campinas, todos, menos um, que eu não consigo entrar lá. Não que eu não consiga entrar, eu não consigo chegar quando eu passo mal quando eu vou lá, que é o brilho. Eu vou lá, eu sinto, vejo aquelas crianças, eu não consigo. Aquelas crianças caretinhas e tal. Inclusive, uma vez eu desenvolvi um serviço para eles lá, eu nem fui receber. Não tive coragem. Quando eu fiquei sabendo, a dona Beth lá queria umas pastas para cadastrar. E aquelas pastas, cada pasta era de um indivíduo. E ela comprou 111 pastas. Sabe? Já não está nem disso. Então, medicina para mim é um negócio complicado. Direito. Quanta mentira, não? Tem condição de a gente acreditar em advogado na situação que a gente está hoje? Aquele cara lá, até eu cito o exemplo, aquele cara que é advogado daquele que vendido aquele empresário na porta do sindicato lá do ABC. Agora, na prisão do Lula, os caras empolgaram o cara embaixo do caminhão. Ou o advogado falou que o cara não teve intenção de mentir. Não, o advogado é mentira direta, né? Não matou, deu 3 tiros no meio, não teve intenção de matar. Né? Então, a profissão. O advogado fala que o coelho é porco e você acredita. Então, a profissão, a gente tem que escolher de acordo com o quê? Com a índole da gente, com a capacidade da gente. Né? Por exemplo, quando eu me formei na faculdade, eu ia lá na CRUP, o gerente do RH lá era o João Leite.
Ele chegava para mim, primeira vez, preenchi a ficha lá e tal. Olha só que formato técnico, tem capacidade, ele conhece todas as normas técnicas, tudo. João, você tem uma vaga aqui no projeto. Eu falei, seu João, não dá. Eu não tenho aptidão para fazer isso. Ficar lá numa prancheta, tal, primeiro dia, segundo dia, mas depois o temperamento da gente vai aflorar. Você vai, sabe? Inclusive eu falo aqui do primeiro emprego, quando eu falo de empregado, eu falo do primeiro emprego. O cara não aceitar um emprego por causa de salário. Ele tem que associar sempre o emprego com a satisfação de trabalhar. Porque senão ele vai ter problema com ele vai ter problema com o colega, com o chefe, ele vai ser sempre um cara insatisfeito e não vai se realizar, não vai fazer um serviço bem feito. Então, para trabalhar, o cara tem que trabalhar num lugar que ele gosta, do jeito que ele gosta e fazendo o que ele gosta. Tem que sempre associar. Mas a gente estava conversando, foi com você que eu estava falando, eu trabalhava na Bosch, por exemplo, eu tinha 3 resfriados por ano, 3 gripes fortes por ano, queimação todo dia. O salário é bom, 12 salários mínimos. Mas aí eu saí de lá, hoje não, eu saí de lá, fui trabalhar na empresa, fui trabalhar com ele, eu gosto mais da aula do que de outra coisa. Entendeu? A queimação do estômago sarou quando ele saiu da Bosch. Saiu tudo, não tem mais nada. O problema era a Bosch. Vocês foram por causa da vacina, mas... Bom, depois aqui da profissão, alguém quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Então, a profissão a gente tem que associar o talento da gente com o mercado de trabalho, aqui eu vi a política de governo. Por exemplo, eu falo para eles, gente, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, fuja das grandes cidades. Isso aqui não é futuro. Isso aqui... Outra coisa que você tem que levar em consideração agora na profissão é profissão daqui a 20 anos. Exatamente. Olhar para as políticas públicas. Né? E, por exemplo, aqui no Rio, eu falo, por exemplo, de uma coisa que o Brasil nunca começou a, se eu não me engano, tem a FATEC do mar. É no Guarujá. Não sei se tem ainda. Não, porque ela fala uma faculdade para a construção de pequenos barcos pesqueiros. Entendeu? Então, nós temos aqui um mar inteiro para explorar. Tem Instituto Técnico Federal no Espírito Santo que forma tecnólogos, que é parecido com engenheiro naval. E no norte, a região norte. Mas é Instituto Técnico Federal, não é estadual. Por exemplo, Porque a FATEC é estadual. eu tenho uma profissão que é desenhista copista. Desenhista copista. Não existe mais. Copista? Desenhista copista. Desenhista copista. Não existe mais. Não, hoje por exemplo, eu era professor de desenho. Estava rezando, apareceu o curso do fabricante. Você fazer desenho com o computador. Eu fiz também, então, desenho mecânico. Desenho mecânico? Então, você teve aquela fuxizinha de... Não, mexedora, aquelas macetadas. Entendeu? Então, eu dei aula assim lá. É gostoso. Você fizer... Essas coisas de desenho geométrico numa área. Na rede tinha, né? No estado. Não, mas a geometria ela pode ser uma ciência separada. Aí era assim, tinha a disciplina desenho geométrico no ensino fundamental, né? Mas eu quando eu dava aula no fundamental, são 6, na arquitetura também é 6 aulas. Aqui era, né? 6 aulas? Não, É 6 aulas. Cada componente curricular aqui é 6 aulas. A jornada é igual e é 6 aulas. Porque lá no Eunice, eu dividia a aula de matemática. Eu coloquei 2 aulas de geometria
onde trabalhava só com geometria, que era desenho, e as outras aulas de matemática normal, com álgebra, essas coisas. Porque, gente, se você chegar... Tinha até livro para você trabalhar com desenho geométrico, é isso que eu estou falando. Tinha um livro que você acompanhava, era uma massa entendeu? Não, eu tinha, nós tivemos isso aí. Então não dava aula de desenho geométrico. Terra passando. Mãe, onde vai essa terra? A minha mãe fala, deve ter alguma terra grande, muito grande. Aí quando chegou na segunda série do ginásio, eu descobri o que era aquela terra, era bauxita. Entendeu? Então, aí a gente aprende, nossa, olha, eu achava que era teu, não era, estava indo para alumínio lá para fazer aquilo. Entendeu? Então você vê um monte de coisas desse tipo, assim, que a escola vai se trazer à tona as coisas. Né? Então você vê, hoje se fala muito em cozinhar. Quando eu dou aula de física no segundo colegial, você trabalha com tecnologia direto, pressão, acompanhando de pressão funcionando, né? Cozinhar um alimento, né? Que nem caloria, o que é caloria? Né? Quem é professor de ciência? Você? É. Então, a maior dificuldade deles é definir caloria. O que é caloria? Né? O que é calorímetro? Como que mede? Como é que faz para definir caloria? Aí você mostra para ele como que é, né? Explica lá o calorímetro, põe lá o alimento lá, põe uma carga elétrica e água junto, subiu a temperatura, quantos gramas tinha de alimento, aí você vai saber tudo aquilo lá. Né? Você vê as aulas de gastronomia, o pessoal tem que comer tudo isso aí, cara. Agora, se você não tem uma base, como é que você vai fazer isso? A escola está te preparando para tudo. Né? Bom, gente, aí vamos falar aqui da outra parte do livro, que é a segunda. Eu falei da autoestima, falei do projeto pessoal, falei da profissão. Quer falar alguma coisa de profissão? Profissão, eu acho que nós professores devíamos assim, apresentar essa gama de profissões que existem. No tempo, tão poucas opções foram colocadas, tão poucas. Aí, vamos colocar uma coisa que eu gosto de falar. Às vezes, você, por exemplo, um aluno pergunta assim: ah, professor, eu não sei se eu faço administração ou engenharia. Aí eu falo para ele: faça engenharia. Porque o engenheiro pode ser administrador, o administrador pode ser engenheiro. Né? Eu trabalhei, o gerente lá da contabilidade chegou para mim e falou assim: ó, eu era uma fábrica de máquinas de cerâmica. Toda vez que fabrico uma fábrica, fabrico uma série de máquinas, eu não sei o que eu faço para dar baixa na contabilidade. Por quê? A firma compra vergalhão, compra chapa, compra tal. Né? Você tem alguma sugestão? Aí eu falei para ele: eu faço para você, eu vou fazer todos os cálculos. Né? Aí eu fiz todo o levantamento. Porque a chapa e os vergalhões são comprados por quilo. Quando saía a máquina, como é que dava baixa? Aí eu fiz todos os cálculos para ele de quantos quilos se consumia de chapa, quantos quilos se consumia de vergalhão, né? Para ele poder dar baixa no estoque de produto que era comprado aqui. Entendeu? Então aí que está a história da administração, do engenheiro, saber fazer os cálculos, fazer a pesquisa. Né? Aí eu venho numa parte aqui, gente, onde eu falo, essa parte eu acho que é a principal do curso. Diploma e competência. Tá? Então, eu posso ter diploma, mas se eu não fizer competência, não vai funcionar. Eu vi isso daí, senti na pele, por exemplo, de 2 colegas na faculdade. Eu entrei em 2 anos e meio praticamente na faculdade. Eles fizeram em 2. Saíram juntos com o aula. Então, 6 caras se formaram em 2 anos. Mas eles foram, esses 2 saíram. Só que nunca conseguiram passar de uma porta de uma fase. Por quê?
Não adianta colar, gente. Colar não resolve nada. Você vai ter diploma. Diploma não resolve. Porque você pode até ser contratado, você pode, mas na hora do dia a dia, é que vai acontecer as coisas. Né? Então, a competência tem que vir antes do diploma. O diploma é o cartão de visita só. Agora, como é que funciona isso? Ué, como é que funciona? A fábrica de diploma. Como é que você adquire competência? Não é comprando diploma na fábrica de. Informação e conhecimento. Não, a competência vem através da inteligência. Porque a vontade é burra. Então você obedeça sempre à inteligência, nunca à vontade. A vontade fala assim para você, estude. A inteligência fala, a inteligência fala, estude. A vontade fala, vamos brincar com o celular, deixa o professor lá. É isso. Agora obedeça à vontade que você não aprende nada. Então eu falo que tem que obedecer à inteligência. Até brinco, né, quando dava aula para colegial, né? As meninas que obedecem à vontade ficam grávidas, né? Os meninos, né? São de dois para fazer. Aí vem a criatividade, né? Então eu falei para vocês, criatividade é quanto mais conhecimento você tiver em todas as áreas, ninguém falou história, é gostoso, porque você tem condição de conversar, de comentar, de falar as coisas, de fatos, né? Você tem conhecimento. Você teve aula de geografia, não significa que você vai ser, mas você teve participação, você tem aula de geografia para te orientar, você saber onde fica um Oman, né? Onde ficou o Oman? Nepal, né? Qual que é a bandeira? A minha mulher ganha. Que bandeira que é essa? Um dia ela pegou a bandeira da Bélgica e tacou na bandeira da Alemanha lá. Agora, qual a diferença entre a bandeira da Bélgica e da Alemanha? Da Alemanha é na horizontal, da Bélgica é na vertical. Né? São coisas banais, mas é conhecimento. Né? Da Rússia e da Holanda. Da Rússia e da Holanda. Não entendi. Da Rússia e da Holanda. As complicações. Essa semana, hoje no jornal está lá. Você não sabe nem onde é a Rússia nem a Holanda, que é pior ainda também. Né? Então, aonde que fica no jornal? Bom, aí fala qualidade. Né? E a qualidade, eu fiz uma dinâmica lá no Vendão e ela está aqui no livro. Né? Essa dinâmica, eu dava aula de qualidade. No primeiro dia de aula, eu pedi para os primeiros alunos da carteira escrever em 3 linhas o que era qualidade. Aí eles passaram para o aluno de trás e assim sucessivamente. Aí quando chegou no último escreveu, o professor terminou. Eu falei, fica aí. Aí quando todo mundo escreveu, chamei os lúcidos, agora vocês olhem para a gente aí, eles escreveram. O que aconteceu? Não entendi a letra do colega. Aí eu falei para ele, tá vendo? Eu entendo minha letra. Não adianta você entender sua letra, você não escreve só para você, você escreve para os outros. É comunicação. Letra é comunicação, então você tem que fazer uma letra, pelo menos quando você vai escrever para os outros, você tem que fazer uma letra decente, que as pessoas entendam. Isso é qualidade, começa por aí. Passado alguns dias, um aluno chamado Ildeu, né? Professor, posso falar uma coisa? Fala. Aquela dinâmica que o senhor fez na aula mudou minha vida. Mudou? Mudou para ruim ou para melhor? Não, mudou para melhor. Eu trabalho com manutenção de caixa de supermercado. E toda vez que eu terminar de fazer o serviço, eu tenho que fazer um relatório. E aí, toda vez que eu ia fazer esse relatório, eu lembrava daquela dinâmica. Aí eles me chamaram lá e falaram que agora eu sou supervisor. Passou, eu fui promovido porque os relatórios dele estavam muito caprichados. Está vendo? Gostou? Uma coisinha simples. Muda a vida dele, mudou, foi promovido. Né? Então, isso aqui está no livro. E aqui eu falo do projeto do General Macacos, da onde eu tirei o meu para escrever o livro. Né?
Aí eu falo do sucesso e do fracasso. Inclusive uma psicóloga comprou meu livro lá na Senat, ela comprou por causa dessa parte. A gente fica, né, grava. Porque aqui, ela falou que ela nunca tinha pensado nisso. O nenenzinho. Ele vai ter um nenenzinho. Já está paparicado, não está? Muito, muito. Né? Todo nenenzinho é paparicado, presente, não sei o que, papapá, quer carregar e tal. Até o momento que ele vai começar a andar e falar. Aí o que vai acontecer com ele? Ele vai começar a escolher pessoas, vai ter preferência. Não é? Aí ele pode perder toda aquela coisa que envolvia ele, já vai diminuir, que é o relacionamento. Então o sucesso e o fracasso, além do conhecimento, tem que ter o relacionamento. Essa aí é a estrutura do livro. E para complementar, Não, é só mexer. Sugestão. Esse é um projeto que eu estou rascunhando ele. Já fiz um ensaio dele, né? Bom, é o círculo da qualidade. Então, eu consegui falar para o pessoal, tá ruim aqui e tal, vamos fazer uma rodada do círculo da qualidade, né? E como que foi isso daí? Aí o pessoal topou uma sexta-feira. Falei, como que é isso daí? Perguntaram para mim, vamos pegar um aluno bom e um aluno ruim. Não, um aluno disciplinado, né? Um aluno disciplinado. Todos os funcionários e todos os professores. A gente faz uma reunião, né? E a gente monta um painel. O que a escola tem de bom e o que a escola tem de ruim. E, através daí, um professor, no caso foi o professor para mim, que ele é professor da prefeitura também, ele ficou de mediador, e uma pessoa, todo mundo tinha 2 minutos para falar. O que tinha de bom e o que tinha de ruim. E uma pessoa ia anotando, tá? E nós fizemos uma rodada disso, aí fizemos um painel grandão e colocamos lá no pátio, para que todo mundo veja. Então, o que aconteceu? Aqueles alunos que tinham uma certa desprezo pela escola, não tinha, eles viram que eles estavam no lado ruim. Eles viram que muitas coisas que eles faziam lá estavam sendo citadas que o pessoal não gostava, mas o pessoal não tinha coragem de falar para mim. Né? Gente, por incrível que pareça, mudou. Alguma coisa mudou. Foi uma pena. Fizemos uma sessão só, depois era. Porque como que funciona o círculo da qualidade? Ele funciona. Da uma equipe. Como a escola, quantos alunos tem? Quanto? 500? Vamos pegar isso, vamos pegar 3%, 15 alunos. Né? Você monta uma comissão de 15 alunos. Aí, esses alunos, você pode até fazer o mesmo esquema de relacionar o que tem de bom, o que tem de ruim, e fazer o painel. Aí esses 15 alunos ficam incumbidos de se reunir, conversar com as pessoas e tal, para ir eliminando as partes ruins e melhorar o que tem de bom. Entendeu? Então, eu acho, porque o que a gente vai fazer? E, sabe, eu acho que eu não sei como que é o ambiente, eu sei que na escola do Estado os professores estão desgastados. Eu mesmo me aposentei por desgaste, por condições, meu carro está tudo
escada até hoje, né? 2 alunos, então na FEBEM hoje. Chamei o pai, conversei com o pai, ó, seu filho fez isso no meu carro. Não, meu filho não fez isso. Tá lá no FEBEM, agora, moleque. Não fazia nada, não abria caderno dentro da sala, ficava lá. Tá? Então era muito complicado. Você avisa tudo. Agora, então eu acho que a gente tem que fazer essa transferência de interesse para o aluno, né? Organização que se reúne para analisar e debater formas de melhorar a qualidade e produtividade do trabalho. Funcionar, portanto, como dinamização da estrutura formal do sistema. Então eles vão trabalhar com o que tem. Inclusive, aí fica até sujeito, né, alguns professores a sofrer crítica. A última questão era uma dissertação sobre o nível da aula, como que foi, a expectativa dele, um feedback do que está acontecendo, entendeu? Para a gente poder melhorar, o aluno fazer a crítica da gente. O que a gente aceita, a gente muda. Aquilo que às vezes é agressão pessoal, essas coisas, a gente desconsidera. A gente sabe que não é uma coisa que vai, que às vezes querem ofender a gente, vai fazer alguma coisa. Então, a sua criação na década de 60, do século passado, né? Então, na realidade é 62 que foi implantado no Japão, mas porque o general MacArthur motivou os caras a trabalhar. Só que eles trabalhavam, inclusive tem uma parte, e aí uma japonesa, né? Esse aí passava na televisão, era uma japonesa fazendo um bolo. E o bolo sai ruim, essa, né? Ela pega o bolo e joga. Aí vem aquela bozinha na televisão. Não faça mais isso. Quando você fazer o bolo, você esqueceu de algum ingrediente, porque você não anotou o passo a passo do que você fez. Então, quando você for fazer alguma coisa, vai anotando o que você fez e tal. Aí ela faz o bolo, anotando, aí o bolo sai bonito, né? Então, era uma instrução para que os japoneses pudessem mudar o comportamento deles, de fazer as coisas tudo sem, né? Então, aí dali surgiu isso no Brasil, surgiu um monte de coisa desse tipo aí que o japonês ele conseguiu trazer para nós, né? As coisas, porque para superar o suíço não foi fácil, né? No relógio, né? Então, na realidade é 62 que foi implantado no Japão, mas porque o general MacArthur motivou os caras a trabalhar. Só que eles trabalhavam, inclusive tem uma parte, e aí uma japonesa, né? Esse aí passava na televisão, era uma japonesa fazendo um bolo. E o bolo sai ruim, essa, né? Ela pega o bolo e joga. Aí vem aquela bozinha na televisão. Não faça mais isso. Quando você fazer o bolo, você esqueceu de algum ingrediente, porque você não anotou o passo a passo do que você fez. Então, quando você for fazer alguma coisa, vai anotando o que você fez e tal. Aí ela faz o bolo, anotando, aí o bolo sai bonito, né? Então, era uma instrução para que os japoneses pudessem mudar o comportamento deles, de fazer as coisas tudo sem, né? Então, aí dali surgiu isso no Brasil, surgiu um monte de coisa desse tipo aí que o japonês ele conseguiu trazer para nós, né? As coisas, porque para superar o suíço não foi fácil, né? No relógio, né? Na implementação de programas de redução ou de trabalho, redução de erros, de fábrica e melhoria de produtividade. Então, o que a gente vai querer com o círculo da qualidade? Melhorar o interesse do aluno, né? Fazer com que ele participe mais da escola, né? Que eles
aproveite mais o espaço. Então eu acho que isso daí, valorizando tudo. Entendeu? Esse é um projeto que eu estou colocando, inclusive, para a diretoria do ensino lá, da Leste, lá, Luciana, lá, não sei se você não conhece. Eu tinha conversado com ela. Um é o livro e o outro é esse da... Eu preciso trabalhar, né, gente? Ficar em casa